Então nesse vídeo aqui eu vou falar desse Zombicide Gear Up. Foi um jogo ali lançado com a temática do Zombicide, mas é um jogo mais simples, não é aquele jogo de tabuleiro com miniaturas. É um jogo aqui de carta, de virar e escrever, que acontece ali no mundo Zombicide, né? Então também foi lançado ali pela Camon, aqui no Brasil pela Galápagos. E aqui tá a caixinha, tá? Então vem um livro de regras, 37 cartas, 72 cartas de zumbi, 6 fichas de sobrevivente, 6 fichas de chefão e 6 marcadores, são as canetinhas. Então, caixa essa daqui, uma caixa de papelão, pequenininha até. Dá pra jogar aqui de 1 a 6 pessoas e dura mais ou menos ali uma meia hora cada jogo. Então, vamos ver o que tem aqui na caixa. Tá aqui o manual. Tá bem explicadinho, bem colorido. E nesse ponto aqui, todos os jogos do Zombicide, eles se destacam pelo manual, tá? Que é sempre bem explicado, sempre colorido, uma qualidade boa de impressão. A tradução também tá muito boa aqui. Então tá tudo bem explicado aqui. Os efeitos das armas, isso daqui é super importante até no meio do jogo, pra gente relembrar, né, o que cada arma faz, né? Aqui também os zumbis e como que eles se comportam, os efeitos deles e tal. E aqui atrás aqui tem um resuminho das regras. Só que isso daqui já é o suficiente para jogar, tá? Então aqui tem as fichas dos personagens. São 6 personagens, né? Frente e verso. Então aqui é quando a gente tá jogando ali um jogo cooperativo, tá? E lembrando, esse jogo, o Zombicide é um jogo cooperativo, então é a gente contra o jogo. Então se a gente estiver jogando com mais alguém, a gente usa este lado aqui das fichas. Se a gente estiver jogando sozinho, a gente usa o lado aqui que tá escrito 1P. Mas é mais comum e mais legal também a gente jogar ali com mais de uma pessoa, né? Então, na própria descrição aqui das cartas de personagem, das fichas dos personagens, já fala o que cada arma faz. Então aqui realmente a gente só pega o manual para dizer um pouco mais detalhado o que quer dizer os efeitos dela, tá? Mas por aqui já dá para ter uma noção, ele já explica bem direitinho. Tem aqui a Yara, temos aqui a Skyler, a Lisa, o Bradley, inclusive esse daqui é meu personagem favorito, eu gosto muito de jogar com ele, o Roger e o Ethan. Então cada um aqui tem armas e habilidades diferentes. Daqui a pouco eu já explico como funciona isso daqui. Tem as cartas aqui de chefão, também frente e trás. Então no começo do jogo a gente escolhe ali qual chefão que a gente quer enfrentar. E essa parte preta é o modo fácil e a parte vermelha é o modo difícil. Todos eles têm os dois lados. Então aqui a gente tem a Super Abominação. A gente tem a Mutação. Mas o que quer dizer aqui, de repente, esse pontilhado, essas coisinhas. No manual tá tudo bem descrito, tá? O Gritador também. Aqui, Meias Mortas. Eles são 3 chefões aqui em uma mesma carta. A Pirâmide Zumbi. E o Zumbifante. Esse daqui eu acho que é o mais difícil, tá? Olha esse nível difícil, quanto quadradinho para arriscar. O próprio jogo ali, ele recomenda que pro nível mais fácil, a Super Abominação é a recomendado. Então vamos ver o que mais. Tem aqui 6 canetinhas, são aquelas canetas lá esferográficas que falam, né? E aqui também já tem uma borrachinha. Vem aqui as cartas de zumbi preta, que são os zumbis ali, os zumbis normais, tá? Então tem os lerdos, os runners, alguns cachorros, aí tem bastante essas cartinhas aqui, cada um aqui com alguns quadradinhos. E aqui que mais na última parte, então aqui a gente tem os zumbis vermelhos, que eles são os zumbis mais difíceis ali, então a gente tem aqui Fedorento, que ele tem aqui uma habilidade especial, explosivo, soldado, bruto. Depois eu passo aqui um pouquinho melhor em cada um deles, tá? A gente tem essa fichinha aqui. Primeiro que aqui atrás é um resuminho, né? Mas aqui na parte de trás do manual também tem praticamente o mesmo resumo. Aqui o que interessa é isso daqui. Para começar o jogo, primeiro a gente já vai escolher qual nível de dificuldade que a gente quer. Gente, esse é um jogo muito difícil. Mesmo no nível fácil ali, ele é meio tenso. Vou explicar aqui o nível fácil, tá? Mas todos eles seguem a mesma premissa. Então a gente também tem essas cartinhas aqui, que depende do número de jogadores, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ela é frente e verso. Mesma coisa das cartas de abominação ali, tá? A parte preta é a parte mais fácil e a parte vermelha é a parte mais difícil. A gente tem essas cartas aqui, amarela e preta. O que ela faz?
Elas são basicamente as nossas armas que a gente vai usar durante o jogo. A gente tem essas cartas vermelhas, que são as cartas de entradas de zumbi, nela que a gente vai ver ali qual tipo de zumbi que tá entrando, e aí por isso que essa daqui vai fazer sentido. Tem as cartas 1 e 2, que são as cartas ali do chefão, e essas cartas azuis aqui, esse rostinho aqui, que é para jogos de uma pessoa. Tanto que quando a gente tem aqui, ó, no 1P, a gente acaba jogando junto com ela. Então, mas vamos supor aqui que a gente tá jogando de 2 pessoas e vamos tentar ir no nível fácil. Então a gente não vai usar isso aqui, deixa eu pegar uma canetinha, vou selecionar aqui 2 pessoas, então o resto aqui a gente não precisa usar mais. Então é a preparação do nível fácil, tá vendo? Então eu tô pegando a parte preta dos zumbis. Se fosse o caso, seria a parte vermelha. E esse daqui, o grandão aqui, é o tipo de abominação. Então vamos também pegar a abominação no nível fácil. Se fosse o nível normal, a gente ia estar usando essa carta preta e abominação no nível vermelho. Mas no nosso caso aqui, então é a carta preta e a abominação preta, para 2 jogadores. Então já deixa separadinho aqui. Vamos escolher também nossos personagens. Vamos supor aqui que eu vou pegar, tinha comentado do Bradley, gosto dele. Meu amigo aqui vai usar a Lisa. 2 jogadores aqui. Esse jogo ele precisa de um pouquinho de espaço na mesa, tá? Porque a carta é grandona. Todas as cartas aqui, todas as fichas, ela tem um material que não tem problema a gente riscar. A gente deve riscar, tá vendo? A gente faz isso aqui, ó. E aí depois a gente vem aqui e apaga. Então é bem tranquilo. Pode apagar até com o dedo mesmo, tá? Só que o dedo fica um pouquinho sujo. Por isso que é bom apagar com a própria borrachinha. E o jogo ele deve fazer isso. É um tipo de jogo que precisa fazer essas riscadas. Então vamos lá aqui. Deixa eu colocar do lado aqui nossos personagens. Vou deixar isso aqui. É como que é a preparação em si, né? Então isso daqui vai ser só uma cartinha de referência. Então no nível fácil fica esse primeiro símbolozinho aqui. Cada jogador vai começar com 2 zumbis do tipo preto. A gente dá uma embaralhada aqui no baralho de zumbis preto e a gente vai pegar 2 e colocar aqui os níveis de rua, tá? Então vamos supor que os zumbis eles estão lá longe. A gente coloca os 2 aqui. A gente também já dá uma embaralhada aqui no vermelho, porque pode ser que ele entre em algum momento. Essas cartinhas aqui, a gente embaralha ela e como é que a gente prepara? Por enquanto a gente não vai usar essas daqui do chefão, enquanto a gente deixa aqui em cima do chefão aqui de lado. Essas daqui a gente vira para esse lado de interrogação, todas elas, também dá uma embaralhada. E aí a gente começando com essas, tá? A gente vai distribuir 9 aqui em cima. Tem 10, então uma vai ficar de fora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma ficou de fora, a gente não pode olhar, a gente deixa ela aqui. E a gente embaralha essas daqui e a gente também vai posicionar bem embaixo dessas cartinhas aqui coloridas. Então a gente coloca aqui desta forma. Então realmente vai ficar faltando 2 e é pra ser assim mesmo, tá? E aí como que começa o jogo e as rodadas? Então, seguindo aqui, tá vendo? Ficou igualzinho ali, tá vendo o nosso cenário? O jogo em si ele é dividido por 2 rodadas. A primeira rodada, que é onde a gente vai revelando as cartas para ver as armas e as entradas de zumbi. E a segunda rodada, que é onde realmente o chefão entra. Tanto que muda até as cartas, não são essas de interrogação, são as cartas do chefão. Mas as etapas do turno seguem a mesma. Então, primeira parte, a gente vai revelar as cartas de cima ali. Depois a gente vai fazer os ataques no zumbi. Depois a gente vai fazer melhoria nas armas. Depois a gente vai andar com os zumbis, ou ataque no caso. E depois a gente vai resolver a ficha de entrada, mas vamos ver isso na prática. Então, primeira coisa, como que começa? A gente já vai revelar aqui, ó. Então, quando eu viro, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que neste turno aqui, a gente só vai poder usar a arma verde, ou seja, meu personagem só pode usar essa arma, esse personagem só essa arma aqui, e esse X quer dizer que nenhum zumbi vai andar. Tá vendo que tem essas setinhas aqui? Se tivesse uma setinha de 2, quando for o turno do zumbi ali, ele andaria para baixo. Ah, mas quando que ele ataca? Quando ele estiver aqui embaixo e a próxima movimentação seria dele, ele me atacaria. Mas não é o caso, nesse caso aqui a gente deu sorte e ninguém vai se movimentar. Mas a gente vai fazer um ataque aqui usando a arma verde. Então, usando a arma verde, o que essa arma faz? A gente tem que fazer exatamente esse desenho aonde tem os quadradinhos dentro do zumbi. Nesse caso aqui, eu tenho que pintar 3 espaços. E aí a gente pode pintar para cima, para o lado, tem que respeitar, tá? A gente não pode, de repente, pintar 2 espaços, porque só tem 2 disponíveis. Por exemplo, aqui, se eu quiser pintar só esse, não posso, tem que pintar ou aqui ou aqui. Então, vamos supor aqui que neste caso aqui, são 3 espaços, eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3. E como eu pintei essa arminha aqui, eu ganho uma arminha aqui. Então a gente pinta o desenho da arminha aqui. Eu falei, ah, beleza, ganhei ela. E eu só posso escolher um dos zumbis, tá? Pra pintar. Nesse caso aqui,
aqui usando essa arma. E as armas normalmente elas têm uma habilidade. O que essa habilidade aqui faz com essa setinha? Rechaçar. Empurre o zumbi alvo até o terceiro setor de rua. Por exemplo, se esse zumbi estivesse aqui embaixo, na hora que eu der esse tiro nela, automaticamente esse zumbi ele volta aqui pra cima, tá? Então isso é muito bom pra caso eu for tomar um ataque aqui. Então eu fiz esse meu ataque aqui nesse zumbi, beleza? Apesar de eu ter dois, eu posso escolher só um. Aí vamos supor esse meu amigo aqui. A arma dele, ela tem este desenho aqui e ela pode atacar 2 vezes, ó. Ao ativar esta arma, desenhe esta forma de estrago N vezes. E por ser 2, e aí aqui não tá descrito aqui, mas no manual tá. Como é 2 vezes, eu posso atirar nos 2 zumbis, tá? Eu posso fazer esse desenho no mesmo zumbi ou em zumbis diferentes. Vamos supor aqui que eu vou pintar desta maneira aqui, aqui e aqui, tá vendo? A mesma forma, só rotacionei ela. E vamos supor aqui que eu vou desenhar aqui, ó. Vou pegar esta arminha aqui, esta bala e esse daqui. E aí eu ganhei aqui uma balinha também, tá? Beleza, então a gente revelou, seguindo até aqui, né? A gente fez a revelação, fizemos o ataque, melhoria. Quando é que eu faço uma melhoria? Quando eu mato um zumbi, esse zumbi ele é descartado e aí eu subo de nível, ou seja, eu tenho direito a uma melhoria. E aí, como é que a gente faz a melhoria? A gente tem que seguir essa ordem, tá? A gente pode escolher qualquer uma dessas armas para fazer a melhoria, só que a gente tem que respeitar. Primeiro a gente pinta um, só para depois pintar 2. A arma amarela ela já tá full equipada, então quando sair a arma amarela ali, a gente já pode usar todas as habilidades dela. Então nesse caso a gente não teve a melhoria. Aí a marcha dos zumbis. Nesse caso ninguém anda, porque tem um X aqui. E agora a gente faz a revelação, a entrada dos zumbis. Também não tem ninguém porque é o primeiro turno. Então nesse turno aqui foi ótimo. Vamos fazer agora, próximo turno, mais uma revelação. Ó, a gente vai usar a arma azul agora. Então no meu caso aqui, posso usar essa arma, ela tira 2 vezes, né? Por enquanto eu não posso usar essas habilidades aqui, porque eu não fiz o upgrade dela. Então vamos ver, posso atirar 2 vezes usando esse desenho. Pra mim faz sentido de repente eu pintar aqui, ó. Pintei aqui e pintei aqui. Ganhei um escudinho, hein? Daí eu pinto aqui o escudinho. Faz sentido também eu pintar aqui de repente mais um tiro nesse para ficar só 2, ou de repente também dar um tiro nesta outra cara. Vamos pegar mais um escudinho aqui também. Vou pintar aqui e vou pintar aqui. Ganhei mais um escudinho aqui. Não matei ninguém, então não subo. Em paralelo, meu amigo aqui ele vai fazer a mesma coisa, então usando a carta azul, ele vai fazer esse símbolo de 3 aqui. A arma dele não tem nenhum tipo de habilidade, então vamos supor aqui que ele vai escolher este carinha aqui, ele vai fazer pintar as 3 pontinhas aqui e ele ganhou uma bala aqui também. Beleza? Agora, seguindo aqui, né? A gente fez a revelação, fizemos o ataque, melhoria. A gente não matou ninguém pra fazer melhoria. Marcha de zumbis. Todo mundo que tiver o símbolo de 2 anda. Então, no meu caso, o Runner, ele tem os 2 e o cachorro, ele também tem os 2. Então, eles vêm pra cá. No mesmo caso aqui, vem pra cá. Entrada de zumbi, não tem ninguém, então acabou o turno. Próximo turno. Mesma coisa, a gente revela. Ó, e de novo a gente vai usar a arma azul. E aqui, quando for a entrada do zumbi, ele vai entrar. E aqui só os de um se mexe. Então, vou começar aqui com o meu personagem. Vou resolver dar uns 2 tiros nesse carinha aqui e já eliminar ele. Ó. Então, pintei aqui. Beleza, esse daqui foi eliminado. Por enquanto, deixa aqui. Vamos ver meu amigo aqui. Ele tem esse desenho aqui de 3 para fazer. Vamos supor aqui, nessa carta, que não tem um espaço para ele fazer 3. Exatamente esse desenho. O que ele pode fazer no lugar, tá? Ele pode simplesmente chegar aqui e pintar só um espaço. Acabou, ele usa a arma dele, tá? Se fosse o caso. Mas como ele tem aqui mais um personagem aqui, vamos pintar aqui os de 3 dele aqui. Então, beleza? Foi o turno ali do ataque, agora é o turno da melhoria. Como eu matei um zumbi aqui, então já eu vou eliminar ele. Tá? Antes de descartar, eu sempre já apago aqui a cartinha para deixar aqui. E aí eu tenho direito aqui a uma melhoria, tá? Qual a arma para mim aqui faz sentido ter uma melhoria? Eu acho que eu vou dar motosserra. Então eu coloco aqui um checkzinho que ela ganha essa habilidade. Ou seja, a motosserra aqui que ela faz? Ela pinta 4 quadradinhos. Porém, com essa habilidade aqui, ela pode dividir o estrago em 2. Ou seja, eu posso usar 1 e 3, eu posso usar 2 e 2. Então pra mim isso é muito bom. E aqui no caso, ele aqui não matou ninguém, então ele não vai fazer essa melhoria. E os de 1 vai andar. Então esse cachorro aqui, ele não tem 1, ele fica parado. E aqui o runner aqui, ele tem 1, então ele acaba andando. Então no próximo turno, se ele for andar, ele já vai bater. E agora sim a gente vai revelar essa carta. Vai ter uma entrada de zumbi. A letra A. Usando aquela nossa cartinha de referência, o A é o que? É um zumbi do tipo preto entrando. Se fosse o B, seria um do tipo preto. Se fosse o C, seria um do tipo vermelho. Então, no caso, a gente pega um aqui do tipo preto e aí a gente distribui conforme a gente quer, tá? Se quiser colocar aqui, pode ser. Se quiser colocar aqui, pode ser. Para equilibrar o jogo, acho que faz sentido a gente pôr aqui, né? Beleza, foi a entrada de zumbi. Próximo turno agora. Aqui a gente vai usar a arma vermelha e depois, na hora que eles forem dar, esse daqui anda. Uma observação, tá? Tá vendo esse íconezinho aqui? É
o mesmo daquelas cartas lá, tá, quando a pessoa tá jogando solo. Então é um pouquinho diferente a dinâmica aqui, né? A gente não tem ali o nosso amigo para ajudar, então a gente, num jogo ali cooperativo, a gente simplesmente ignora esse símbolozinho aqui. Então, ó, vermelho, justamente a carta vermelha foi a que a gente fez um upgrade aqui, né? Então vamos supor, lembra que eu falei que eu posso dividir o dano? Posso ou colocar de repente os 4 aqui, ou eu posso colocar de repente 2 aqui, 2 aqui, sabe? Por exemplo assim, ó, 2 aqui e 2 aqui. Dividir meu dano aqui, tá? E aí, mesma coisa, meu amigo vai vir aqui, ele tem que fazer esse desenho de L e tem esse símbolozinho aqui que ele vai empurrar aquele alvo lá para a primeira posição. Aqui seria interessante ele usar isso, né? Mas ele não consegue pintar essa forma de desenho. Então lembra que eu falei que quando a gente não consegue pintar aquela forma de desenho, a gente pinta só um. Eu vou pintar essa daqui para garantir um escudo. E mesmo assim a gente usa a habilidade, tá? Então ele que estava aqui prestes a ser atacado, ele empurrou aqui para cima, tá? Então foi feito ali, não matamos ninguém, não tem efeito de melhoria. Agora quem for 2 anda, então no meu caso aqui os 2 vão andar. E apesar dele ter sido empurrado, agora é o turno que ele também vai andar para cá. E agora também tem uma revelação ali, que vai ser B. B pela nossa cartinha de referência, é um preto, e sei lá, vamos colocar aqui, o meu amigo fala, não, pode deixar aqui, ele dá conta. Então beleza, e gente, aí vai sendo assim até o fim, tá? Quando que o zumbi ataca? Vamos supor aqui que esse cachorro vai me atacar. Todos esses símbolos de dano aqui que não tiver pintado é o que vai me causar de dano, ou seja, nesse caso aqui ele me daria 2 de dano. Esse aqui que tá fora, ele sempre vai acabar dando um dano mesmo, tá? Mas, então ele vai somar com o que tá dentro. Então no caso eu tomaria 2 de dano se ele fosse me atacar. E aí eu posso escolher ou eu usar o escudo, e aí eu não perco vida, ou simplesmente eu posso falar, quero gastar um escudo e gastar aqui um coraçãozinho. E como que funciona aqui, de repente, as cartas especiais? Tem os vermelhos aqui, eles são mais difíceis. Por exemplo, esse bruto aqui, ele não tem habilidade nenhuma, mas é maior a área de dano dele, né? Então a gente tem que dar mais tiros aqui dentro para poder destruir ele. Esse aqui já tem uma habilidade, o que ela faz? Ele é um explosivo. Aí até numa nota aqui, ó. Quando o zumbi explosivo ataca, o sobrevivente descarta a carta desse zumbi, ou seja, ele explode. E cada sobrevivente sofre uma quantidade de dano igual ao número de dano que não esteja arriscado. Ou seja, normalmente, quando ele tá aqui, ele só me ataca. Nesse caso aqui, ele vai dar dano em todo mundo aqui, tá? Perigoso esse carinha aqui. E também tem essa outra habilidade, que é o Fedorento, que quando ele tá aqui, todos os zumbis que estão aqui junto com ele vai ter um dano a mais. Então, ou seja, o cachorro aqui me daria 3 de dano, ele me daria 4 de dano aqui, porque ele não tá nenhum pintado, entendeu? Então, também perigoso. Então, dessas cartas aqui, basicamente só tem esses efeitos. Tem o soldado, ele não tem nenhum efeito, mas só do lado de fora aqui ele já tem 2 aqui que a gente não pode pintar ele, né? Então, bem perigoso aqui. Então, o que mais? Conforme eu falei, quando a gente pinta um símbolo de bala, a gente ganha um símbolo de bala, e quando a gente pinta o escudo, a gente pinta o escudo aqui e ganha um dele, né? Se a qualquer momento a gente tá vendo que a gente pode fazer um ataque conforme a arma virada, né? Mas para que serve então a bala aqui? Por exemplo, vamos supor aqui, saiu a carta vermelha, fiz esse meu ataque aqui, mas eu tenho uma bala disponível. Eu posso simplesmente usar uma bala daqui e riscar aonde eu quiser aqui dentro. E pode fazer isso quantas vezes quiser, tá? Por exemplo, a Lisa, ela tem 2 balas disponíveis, vamos supor que eu quero usar as 2 aqui e de repente chegar aqui para esse runner e riscar os 2 aqui, espacinho dele também. E aí quando terminar todas essas rodadas, quando a gente revelar todo mundo aqui, vamos vendo aqui, revelei todo mundo aqui, fiz as entradas de todo mundo aqui nos turnos, acabou. Terminou aqui, o último zumbi aqui, o C entrou, tá? Inclusive o C seria um vermelho aqui, vamos supor que a gente põe aqui, entrou. Aí vai começar a segunda rodada, tá? Então a gente mantém todas essas cartas aqui, a gente recolhe todas essas daqui a gente não vai usar mais, a gente deixa de lado. Essas daqui a gente vai reembaralhar elas, inclusive junto com aquela que a gente deixou de lado. A gente vai reembaralhar elas e a preparação é a mesma, tá? Então a gente pega uma aqui, deixa de lado e abre 9 de novo. Só que agora é o turno do chefão. Então a gente vai pegar aquelas cartas dele, tá vendo que tem o número 1 aqui? A gente vai colocar aqui, ó, primeiro 1 e depois as de 2. Só que agora o chefão entra. Então ele vai entrar primeiro no líder aqui do jogo. Normalmente a pessoa que tá embaralhando, que tá distribuindo, vamos supor que sou eu. Ele vai ficar aqui, junto aqui, próximo de mim, tá? Então ele tá na minha frente. E aí é a mesma coisa, a gente vai revelar aqui. Só que agora, além de eu dar conta dos zumbis que estão aqui, eu tenho que atirar, tentar matar a abominação. Como é que o jogo ganha, tá? A gente matando a abominação, automaticamente o jogo termina, independente de quantos zumbis estiverem aqui na nossa frente. Então virou ali, gente, já é o momento da gente começar aqui a atirar
chegar no chefão. Então, ó, já vou usar minha motosserra aqui, já vou tentar pintar aqui esses quadradinhos dele, e aí no turno seguinte, que vai pra lá, ele vem pra cá, pro meu amigo. Enquanto isso, todos esses daqui continuam me atacando, entrando, tá? Isso daqui não tá ignorado. A dinâmica disso daqui continua que nem o turno anterior. Só que a única diferença é que cada revelação a gente vai movimentando o chefão entre os jogadores, tá? Então vamos supor que esse daqui tá aqui. E aí a mesma coisa, aí ele vai fazer um ataque usando a arma verde dele, então ele vai chegar aqui, vai também fazer, vai pintar os quadradinhos. Se eu tenho uma arma de alcance, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa azul e eu equipei ela no turno anterior lá. Daqui onde eu tô, eu consigo atirar no zumbi. Então eu também posso ajudar aqui a ir pintando aqui conforme for indo, tá? Mesma coisa aqui. Esse meu amigo aqui, a carta vermelha dele, se virasse um vermelho ali e ele tivesse aprimorado ela, quando estiver na minha vez, ele consegue também ir atirando no zumbi. E aí quando for aqui a vez do zumbi, então a gente fez a migração, virou. O que isso daqui quer dizer? É uma habilidade aqui dessa carta, então quando a gente tira isso, ele quebra 2 escudos nossos. Então vamos supor que a gente tava com essa carta aqui, a gente elimina aqui nossos escudos, e aí não é só de mim, é de todos os jogadores, e ele vai dar um dano amarelo. Então a gente vê os amarelos que não estão pintados, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vem aqui e perde 5 de vida. 1, 2, 3, 4, 5. Os jogadores perdem o jogo quando qualquer um deles seja o primeiro a zerar, ou seja, ter totalmente as suas vidas ali esgotadas, ou então quando a gente conseguir matar a abominação, e aí matar quer dizer pintar todos os quadradinhos dela, a gente já ganha o jogo, tá? Por isso que é interessante na primeira rodada a gente tentar coletar o maior número de balas disponíveis e tentar pegar todos os aprimoramentos das armas, principalmente essa de alcance, porque conforme a abominação entra, no segundo turno praticamente a gente ignora os zumbis que estão aqui e a gente começa a focar na abominação, porque a gente tem que matar ela rápido. E aí a gente vai desenrolando aqui também, vai abrindo aqui, então nesse caso aqui, ele quebra nossos escudos. Ah, mas eu não tenho mais escudo. Paciência, não acontece nada. E aí entra também um zumbi aqui dele, e aí a gente coloca aqui. Vamos supor, nesse caso aqui, ele só vai dar o dano ali. Nesse caso aqui já é nível 2. O que acontece aqui? O dano azul, ele é incrementado. Então, apesar de não ter azul aqui dentro, além dos amarelos, o azul também conta. Então, é um dano a mais que ele vai dar. Então, esse daqui, além de quebrar os escudos, também mais um dano azul. E assim vai indo. Então, basicamente, é isso aqui. Então, gente, o Zombicide Gear Up, a dinâmica é essa. É um jogo rápido. Ele dura ali realmente 30 minutinhos. É um jogo difícil. Então, recomendo ali na preparação sempre começar em nível fácil. E depois vai tentando aumentar o nível de dificuldade. Mas é um jogo difícil. É uma pena, porque esse jogo foi lançado já tem uns 2 anos por aí e não teve mais nenhuma expansão. Eu realmente gostaria que tivesse mais expansões ali, com mais personagens, mais chefões, pra ter mais dinâmica, né? Eu já joguei com todos os personagens, realmente é bem divertido ali. E é isso aí.